Esta programação tem o apoio de Marmitaria Espaço Sabor, Planeta Cor, ACE, Associação Comercial Empresarial de Pinhal, Verdurão Hortifruti, Restaurante Brasileirinho, Unipinhal. Bem-vindos a mais um programa Empreendedores Empreenderão 2023! Que seja um ano aí, ó, bem forte, com muita alegria, muita saúde para todo mundo, hein? E o primeiro do ano, também eu vou dizer que esse programa tá forte hoje, viu? Antes de começar aqui o bate-papo, agradecimento aos nossos parceiros, a Edilene Bertucci Semijoias, Júlia Longo, Rafaela Campinas e a Sueli Nepe. Também a Du e Luca Calçados. Obrigado, gente, por mais um ano. E vamos com tudo esse ano inteirinho de novo, hein? E ó, meu convidado, gente, super especial, convidado de hoje. Imagina. É o chefe. Angelina. Alex Auriemi. Angelina, obrigado pelo convite e agradecer a oportunidade aí, desejar, né, o primeiro programa, desejar um ano novo aí, um 2023 super positivo para todo mundo, primeiramente aqui para nossa cidade, né, para os nossos amigos, parentes próximos aqui e é claro, né, um Brasil diferente, um Brasil melhor para todo mundo aí, é o que a gente tem que desejar, mas um ano positivo para todo mundo. Como eu costumo dizer, não é o ano que tem que ser novo, são suas atitudes, né? Se o ano mudar e você continuar sempre na mesma, não vai mudar em nada. Não adiantou nada o ano que passou. Com certeza. Mas então vamos lá. Ele me perguntou o que eu vou perguntar. Porque todo mundo é entrevistado é assim, o que você vai me perguntar? Né? Mas ó, depois, né, é pouco tempo, né? Quanto tempo que eu tô na Catacoió? Já uns 6 meses, já? Por aí, Por aí, né? no mínimo Aí, 6 meses, né? E um tempo de muito aprendizado, de muitas pessoas incríveis que chegaram na minha vida, né? Você é uma delas, você sabe disso? Obrigado, Gina. Né? Eu quero te perguntar, como tudo começou? Que sonho é esse, né? Não é um sonho comum, né? Não é um sonho comum, a gente tem que resumir, porque senão são vários programas. Por favor, porque temos meia hora, não é, Ronaldo? Mas assim, o Catacoió, agora dia 29 de janeiro, a gente completa 23 anos de história, né? Então por isso é uma história bastante longa. Mas tudo começou com uma brincadeira de carnaval, né, Angelina? Por isso tem esse nome, né? Se a gente fosse um dia pensar em montar uma TV ou um programa ou uma organização de eventos, que também foram as atividades aí do Catacoió nesses 23 anos, dificilmente ia ter esse nome, né? Então esse nome diferente, esse nome meio engraçado. Por que Catacoió? Por que Catacoió? Porque era um grupo de carnaval, o Catacoió era o ônibus antigo, né? Até uma maneira pejorativa de ser encarado no passado da história aí da nossa cidade, de várias outras que a gente circulou e sabe que esse nome existe, que o pessoal chamava na época o boia fria, né, o trabalhador rural, na sua maioria de pessoas humildes, pessoas simples, talvez às vezes sem estudo, e o coió é o bobo, né, grosseiramente falando. Então esse pessoal, ele se espalhava em vários pontos da cidade. Então esses ônibus rurais paravam de ponto em ponto e ia pegando esse pessoal, e os que se achavam inteligentes da época denominava isso do ônibus catando os coiós, né, essas pessoas. E então vem daí a expressão cata coió.
Mas por que o grupo? Porque quando a gente montou o grupo de carnaval, né, porque esse nome, e a gente fez, pela primeira vez, a gente fez um ônibus, que a ideia era fazer um desfile que ninguém soubesse quem estava dentro daquilo, a ideia de jirico, mas... E essa ideia foi criado esse ônibus bizarro, né, como todas as outras alegorias do bloco do Carnaval do Catacoió, mas a gente achava o máximo na época, né? Mas a gente criou um ônibus e em cima da hora não tinha o nome para colocar. E eu, do passado, do meu avô me contar essas histórias, aí eu falei, pô, cara, é um Catacoió. E na realidade tinha um monte de coió ali dentro mesmo. E a gente participou do primeiro desfile de carnaval no ano de 2001, né, foi o primeiro desfile, o grupo não era grupo, né, o Catacoió foi criado antes, e em 2001 a gente fez o primeiro desfile de maneira totalmente informal, ninguém sabia da nossa participação, a gente chegou lá no Cardeal Leme, onde era a concentração dos desfiles, e falou, vamos descer, mas quem é vocês? Não existe, nós não existimos. Mas que nome? Não, é o Catacoió, mas o que é? Não, nós vamos descer aí no meio das escolas aí. E a gente desceu e, acho que de tão bizarro, o pessoal gostou, achou no mínimo engraçado, curioso. E era para descer uma noite só, esconder aquilo. E, tá? Pô, na época a gente tinha tudo na faixa de uns 18, 20 anos. Só que no dia seguinte, quando a gente chegou na praça, na parte da tarde, todo mundo começou a nos procurar. A gente achou que ninguém sabia que era nós, né? Começou a nos procurar, pô, vocês vão hoje de novo? Porque eu quero estar no meio daquele negócio lá, pô, dei muita risada com aquilo, tal. Aí um olhou para a cara do outro e falou, cara, a ideia era um dia só, mas vamos fazer de novo? E a gente fez o segundo dia e acabou fazendo o terceiro e saiu no jornal da cidade, na época, o jornal impresso, que o Catacoió foi um dos destaques do carnaval, com a animação, aquele pessoal que não sabia nem o que estava fazendo. Não tinha som, não tinha nada, mas tinha muita animação, muita diversão e tal. E a cada dia foi aumentando as pessoas. A gente começou com 13 pessoas. E qual foi a primeira ideia do Catacoió? A primeira ideia foi realmente o ônibus, né? Aí por isso que veio. E a gente sempre fazia uma questão de uma crítica social. Então o Catacoió sempre teve isso. O objetivo isso. Era sempre mexer. Sempre dar uma alfinetada, realmente. Porque assim, por que a gente fez a ideia do desfile? A gente tá de saco cheio, pô, Pinhal não tem nada. Falando para a moçada, agora essa história que Pinhal não tem nada, isso sempre foi assim. Mas Pinhal ainda tem muita coisa, não só de hoje, mas sempre teve. Mas a gente cansou um pouco do que tinha e falou, vamos criar alguma coisa para a gente se divertir. A verdade foi essa. E é uma dica bacana que a gente... Pô, cara, você acha mesmo que não tem nada? Então faça alguma coisa para ter alguma coisa. Aí você vai parar de falar que não tem nada e você vai se posicionar do outro lado e vai falar, pô, é difícil fazer alguma coisa, tem lá. Então a gente criou a nossa diversão. Só que, vamos dar uma provocada, na época o transporte público era precário na cidade, uns ônibus aí circulares terríveis e tal, e a gente fez um ônibus terrível, mas não tivemos dificuldade para fazer, ele veio, mas... Isso, e para mexer com a questão do transporte público, que estava realmente numa situação muito ruim na época, fizemos um ônibus. No segundo ano, aí já mais encorpado, aí já como atração do carnaval, e existia uma problemática terrível, que era a questão do hospital na época, uma crise terrível, o hospital quase fecha ou não fecha, a saúde muito mal. A gente fez uma ambulância, e foi um ano bastante legal, porque a gente fez a camiseta, tudo como se fossem enfermeiros e tal, e a gente fez uma brincadeira com essa questão da saúde, uma crítica que, pô, vamos socorrer a nossa saúde, porque naquele momento, se o hospital fechasse, eu não lembro bem se era questão do hospital, eu sei que o problema era a saúde. Então o lado da crítica, o lado da provocação era a saúde, e no terceiro ano consecutivo aí foi a questão de um ônibus espacial, que a gente deu um azar violento, que a gente bolou o ônibus espacial em dezembro e começou a montar o ônibus. Aí teve um desastre espacial que explodiu, morreu uns astronautas, falando, pô, cara, eles vão falar que a gente está sacaneando isso, mas claro que não tinha nada a ver. E a gente fez um ônibus espacial com um SOS que ele tinha na frente, tem as fotos aí nas redes,
E esse SOS era que naquele momento nós quase não tínhamos mais carnaval. O risco do carnaval não ter mais era muito grande, então aquele SOS era, pô, salvem o nosso carnaval, senão ele vai acabar. Então sempre teve essa provocação, esse lado mais crítico, mas dentro da brincadeira, do bom humor. Então, mas assim, quanto tempo foi um lazer? Foi por muito tempo, e até hoje, vou ser sincero, né, de certa mas forma. Agora também tem. Claro, agora profissionalizou, né, totalmente, mas assim, sempre foi uma questão, o Catacoió nunca foi um grupo fechado, né, Angelina? A gente sempre faz questão de frisar isso. A questão é sempre um grupo de amigos, você sabe, hoje você faz parte da nossa estrutura, então um grupo de amigos abertos, então as ideias são discutidas, são conversadas. E em 2003, né, 2003, a gente ousou de uma forma muito grande, alguns integrantes se uniram e a gente decidiu realizar um evento, que foi o Encontro de Veículos Antigos. O primeiro encontro de veículos antigos, não de Pinhal, mas da região. Depois se tiver fotos, vai colocar. Sim, podemos colocar aí a edição, colocar as fotos. O primeiro encontro de veículos antigos, com uma ajuda de um cara aqui que ele não gosta que eu falo muito, mas é uma das pessoas realmente mais importantes da história do Catacoió, meu amigo sempre, que é o Zaga Tessarini, que era diretor de cultura na época, e que nos abriu a porta para aquele bando de moleque louco, e falou, nós vamos fazer um evento aí, mas como? Vocês nunca fizeram, mas nós vamos fazer. E aquela questão, sabe, nós não sabemos como fazer, mas vamos visitar os eventos, vamos ver como que funciona, vamos aprender a fazer, e vamos fazer. O não a gente já tem, né, cara? Então, aí a gente se uniu junto, né, o Zaga nos ajudou muito, e o Tony Santos, toda a equipe da cultura na época, né, o grande Tony Santos até hoje aí, nosso amigo, e também na cultura, mas nos ajudaram muito, abriram as portas para as ideias novas, e a gente realizou um evento que a gente esperava de 80 a 90 veículos, e a gente teve 190 veículos em Pinhal. Foi um grande sucesso, parou a cidade. Os comércios em volta da praça, que na época nós tínhamos bares, né? Hoje quase não tem. Os bares. Era tempo da Pauliceia. A Pauliceia aberta, era 2 horas da tarde, não tinha mais refrigerante para vender, as comidas acabaram, porque ninguém se preparou para um evento daquele porte. E se transformou no primeiro grande sucesso do Catacoió, foi o Encontro de Veículos Antigos. Isso a gente trouxe aqui representantes de muitas cidades. A média desse evento, nos 6 anos que a gente fez, era 40 cidades de fora, representadas pelo menos por um carro. Então era uma média muito alta, né, para um evento que nem existia. E a gente recebeu o convite para realizar esse evento em várias outras cidades da região. Então isso credenciou o Catacoió como um organizador de eventos, de forma assim, não proposital. Vamos fazer um para a gente ver, a gente gostava. Tinha uns membros da equipe na época que gostavam muito de antigo mobilismo. E a partir daí você já tinha um retorno financeiro? O encontro de veículos antigos não, porque era um evento gratuito, na praça, então a gente também não explorava isso. E todo mundo tinha um emprego, então? Todo mundo, cada um tinha o seu trabalho, correr depois das 5, exatamente. Então assim, era um hobby, mas era um hobby tratado de forma profissional, e muita gente achava que a gente vivia daquilo, mas não, era realmente. E a maioria dos eventos, nessa época também, o Catacoió, vamos falar, foi um dos responsáveis por turbinar o Café na Praça, que é um evento que não é uma criação nossa, mas nós adotamos ele. Na época, depois o Zaga deixou de ser o diretor, o Luciano Belcore, que hoje é diretor, assumiu e também continuou essa parceria com a gente. E estamos falando aqui, Angelina, não revelando a sua idade, mas você lembra bem de eventos como Café na Praça de 6 mil pessoas, era o que a polícia estimava. Tinha eventos que a gente morria de medo de tanta gente que tinha, era um evento muito forte. Então, alguns marcados por confusão. Teve, graças a Deus, desse da confusão, o Catacoió não estava presente na organização, mas era um evento que começou a movimentar muita gente. Então a gente fazia temáticos, né, no mês de
de maio era a homenagem às mães, em junho era a festa junina. Pelo menos uma vez a cada 2 meses o Catacoió, junto com o departamento, organizava festa junina, gincana cultural, vários eventos, todos esses de forma gratuita, né? Aberto ao público. A gente levou o encontro de veículos antigos para o Lago Municipal também por 2 edições, foi um sucesso, mas também aberto. Aí, é claro, a gente tinha uma praça de alimentação para reverter alguma coisa também. Aí começou essa questão, vamos fazer eventos de bilheteria, eventos fechados, e foi onde a gente mudou a ficha, mudou a chave. Vamos fazer os eventos gratuitos, mas também fazer eventos aí com bilheteria, com exploração de venda de espaço e tal, e aí a gente começou a realmente organizar eventos de forma, vamos falar, profissional, né? E aí quando que mudou para a parte de comunicação, assim, nesse nicho que vocês estão agora, claro, né, gente, hoje em dia aqui, vocês precisam me conhecer aqui na Unipinhal, tem uma TV aqui, tem um estúdio aqui gigantesco, depois eles colocam a imagem aqui para o pessoal ver também. Né? Perto do que era hoje, eu vou falar para você. Tem um estúdio de rádio ali também, completinho, tudo certinho, belezinho. Eu e o Alex estamos aqui conversando, tá ali o Ronaldo aqui atrás, na técnica aqui, né, nas câmeras. Então tem uma equipe muito bem gabaritada e capacitada. Hoje aqui, assim, hoje a gente chegou num patamar ainda, lógico, com larga margem para crescimento, para evolução. Acho que a partir do momento que você deixa de querer melhorar, você morreu. Falando nisso, então, quando que vocês entenderam que isso... Não, agora a gente já não tem mais 20 anos. Sim. Eu já te falei isso uma vez, né, aqui. Quando eu vi a Catacoió, tinha na APTV mesmo, né? Tinha os flashes dos eventos e tal. Ou então as coisas que vocês colocavam mesmo nas redes. Sim. Vocês sabem que vocês davam medo em algumas pessoas, cara, né? Na maioria das pessoas. Eu digo medo nas pessoas mais tranquilas, mas em alguns era meio pavor, na verdade. Não e assim, a maioria das coisas eram provocativas, eram coisas assim... Mas era tipo assim, quando eu, por exemplo, né? Quando via, falava assim, nossa... Esse pessoal é do mal. Será, né? Isso aí pensava, né? Mas aí, quando que começou a entender isso de uma outra forma? Não, agora a gente tem que levar a sério. Não ficar sério, né? Ficar sério nunca, viu, gente? Não, é impossível. Mas, assim, amor é a essência da coisa, né? Mas, assim, você citou aí a PTV, né? Que teve um trabalho bacana aí durante muito tempo. Uma TV aqui em Pinhal. E existia, junto com a PTV, a AMT Produções, que era do Marcão, nosso grande amigo e professor Marcão, conhecido por alguns da cidade como Bigode, hoje não está mais em Pinhal. E ele tinha a produtora, a MT, que ela fazia o Conexão 43, que foi o primeiro programa, né, que o meu irmão fazia parte. Depois veio o Conexão Sertanejo, se eu não me engano, o grande amigo Júlio Araújo. E o Marcão, a gente tinha amizade, e o Marcão sempre me atormentava com essa história. Vamos fazer um programa com o Catacoió. Que isso, cara, larga a mão dessa história de televisão, não nasci por isso não. Tô fora e tal. E ele sempre insistindo, porque, já tinha um nome até então. Isso já é o 2009, né, alguma coisa. E realmente o nome do Catacoió nessa época, os eventos bombando, os eventos de som automotivo eram os maiores da região, a gente organizava em várias cidades da região, festas, né, festas em clubes e tal. Então era um nome realmente que tomou uma proporção muito legal na região, principalmente São João da Boa Vista, uma cidade que a gente sempre teve uma exposição, hoje continua assim. Em alguns momentos nós temos uma exposição maior em São João do que próprio Pinhal, um negócio... Acontece as coisas, né? Não é proposital, mas às vezes as coisas são assim. Mas era um nome que estava realmente muito forte. Então você tinha os carros adesivados, você chegava em São João da Boa Vista, o pessoal já sabia o que era. Então aquela questão do Mamonas Assassinos, falar, na rua de casa todo mundo me conhece. Então já era uma questão bem conhecida. E o Marcão sempre me provocava com isso. Um dia eu falei, agora eu vou dar uma nele que ele vai fugir. Eu falei, então vamos fazer esse programa aí. Mas tem que ser do meu jeito. Bem arrogante, né? Aí ele falou, mas como do seu jeito? Você não sabe nada de televisão? Como é que tem que ser do seu jeito? Eu falei, agora ele vai pular, né? Eu falei, cara, do meu jeito. Um jeito mais informal, mais
simples de fazer, não vamos vestir roupinha certinha, falar direitinho, toda aquela coisa. Pô, estamos falando para Pinhal, para a região. Se for desse jeito aí, beleza. E eu achando que ele ia falar, não, assim não dá. Ele falou, tudo bem, vamos fazer um piloto. E aí eu tive que chegar no pessoal e falar, olha, gente, nós vamos fazer um piloto de um programa de TV. Todo mundo deu risada, falou, você tá louco? Não, cara, vamos fazer e tal. E aí a gente fez o primeiro piloto, Conexão, chamava Conexão, porque era a marca do Marcão já, né? A Conexão 43, Conexão Sertanejo, e depois virou o Conexão Catacoió, que foi o 001, que é o primeiro, inclusive tem uma entrevista com o Zaga, né? Que é um dos responsáveis pela nossa história também. E esse piloto foi o primeiro programa a ir para o ar. E o programa, a exemplo dos outros eventos, das coisas, em pouco tempo ele pegou gosto, porque era um programa que era muito divertido, totalmente informal, dá até vergonha de assistir hoje, mas a apresentação minha e do grande e inesquecível vô, o Ricardo Formaio, que é uma lenda, todo mundo gostava muito dele, e a gente brincava muito, a gente lia mensagens no começo do programa, que na época era Orkut, viu, gente? Existia um negócio na rede social chamado Orkut, MSN. Tinha plantação no Orkut. Mandava as mensagens, a gente lia. Então, eram as mensagens, e o vô brincava com as outras cidades, o pessoal de Albertina, o pessoal de Bitura. Então, a gente ia lá, o pessoal ameaçava que ele bater na gente, que ele tirava sarro de Bitura. Bitura, o pessoal da coisa. Mas aí a gente chegava lá e em pouco tempo o vô conseguia dominar todo mundo e todo mundo adorava ele, via que não tinha maldade nas brincadeiras. Hoje em dia está muito chato, né? Tá. Na época você podia brincar de maneira não ofensiva e as pessoas entendiam. E sempre que a gente chegava nos eventos para cobrir, porque, pô, vai vir o Catacoió, a Conexão Catacoió, o pessoal esperava a gente, sabe? Era muito legal, uma receptividade muito legal na região. E o vô sempre dava um show, aquele jeito, todo mundo achava que era personagem, né? E a gente que conhecia, sou amigo do vô de infância, ele é daquele jeito mesmo, bebendo sem beber, dormindo sem dormir, acordando, ele é aquilo. E aquela figura carismática demais, um irmão que eu tenho. E isso foi tomando uma proporção muito grande, né, cara? E aí o programa começou a, vamos falar, fazer um relativo sucesso. E a gente começou a pegar gosto. Depois de tudo isso aí que eu fui estudar, aí que eu fui atrás do jornalismo, aí que eu fui estudar o que é TV, filmar, luz, cenário, edição. Hoje eu sou formado em edição, né? Eu sou editor. Então, assim, não fazia nada disso, era o Marcão que fazia tudo. Depois ele me ensinou muito, aí eu fui estudar. E tenho um maior orgulho disso, porque aprendi uma área que eu nunca pensei em atuar na minha vida. Não gostava, tinha vergonha, sempre fui apaixonado por rádio, né? E depois dessa fase a gente criou a Catacoió, eu ia falar, eu estraguei a surpresa, a KWR, que é a Catacoió Web Rádio, que é um nome gringo, né? Legal, KWR, Catacoió Web Rádio, que começou na garagem da minha casa. E a garagem ficava pequena de tanta gente que ia, os programas tinham a média de 1.500 pessoas, 1.300 pessoas ouvindo, todo mundo ali conectado, mandando mensagem para as cidades e o pessoal retornando, pedindo música. Olha. E a rádio começou a crescer, foi um negócio muito louco, tinha programas de sábado e domingo o dia inteiro, programas ao vivo, com a galera ali falando. Ninguém era apresentador, ninguém era locutor, mas... caiu no... Mas já tinha a essência, né? Já tinha, cara, né? E caiu. Aí depois a gente teve uma interrupção aqui na PTV e foi para canal São João da Boa Vista. Aí sim, aí o Catacoió decolou, e realizando eventos também em São João da Boa Vista, aí o Catacoió decolou bem em São João da Boa Vista. A gente teve uma exposição lá, aquela exposição que, como que você mede uma TV local, uma TV do interior, é você andando pra rua, e o pessoal comentando, pô, assisti lá aquela matéria e tal. E é claro, no meio disso a gente teve a gravação com o Geraldo Luiz, né, da Record, o Túnel Sem Fim. A gente gravou também com o programa do Luiz Bate, lá da Bandeirantes.
Aí mandar um abraço pro Hidalgo, né, que esteve junto com a gente nessas 2 gravações aí. Fizeram aquelas reportagens que a gente detesta assistir, sabe? Aquelas... Que você começa a ver e a pessoa não resolve logo. E essas matérias deu uma exibição muito grande pra gente. Mas perfeitamente, né? Muito grande, a gente gravou. E, Angelina, o legal de tudo é assim, ao tanto que você se dispõe a aprender, né? Tipo, eu gravei durante quase todo um dia inteiro com o Geraldo Luiz, um cara que eu nem assisto o programa dele, mas um cara que só da fala, da experiência dele, nossa, me mostrou uma outra visão de produção de conteúdo. Um cara realmente conhece do que faz, não chegou onde ele chegou à toa, e nos deu muita dica. E, cara, tudo que você achar bizarro, essas doideiras que nem esses túnel aí, grava e me chama que eu venho, que ele adora essas coisas curiosas e tal, fantasiosas, né? Uhum. Então, assim, essas 2 matérias aí nos levou até para lugares que a gente não esperava, entendeu? Eventos em São Paulo, tal, em grandes cidades, coberturas em eventos gigantes, Salão Internacional das Duas Rodas, o Catacoió teve presente, as maiores festas da nossa região, Jaguariúna, Americana, a grande EAPIC, que para mim é uma das maiores que tem no estado. Então isso nos levou a lugares que a gente nunca tinha pensado. Aquela brincadeira de carnaval, né, aquela zoeira de um bando de moleque, tá entrevistando a Fernanda Montenegro, o Almir Sater, aí entra a questão dos artistas, que a gente já não liga tanto, né, mas é legal, a galera gosta. E aí vocês foram, né, teve essa caminhada boa aí depois teve uma parada, uma pausa. Isso, aí depois a gente voltou para a TV de Pinhal por mais um período, eu não lembro quanto tempo durou, um ano e pouco, aí voltou para São João, foi a última fase antes da parada, que foi a TV Serra Azul, do meu amigo Márcio, proprietário, que também é um cara que me ensinou muito da questão de produção, um cara estritamente profissional, um cara que quer aprender, apesar que ele é um cara muito sério, mas é um cara que tem um senso de humor muito, muito legal, mas é um cara que você quer aprender a falar com ele, que você vai aprender muito dessa área. É um cara genial, nos ajudou muito, nos credenciou na Ancine, né? A Catacoió na TV chamava já esse programa, não era mais Conexão Catacoió, porque tem o maluco do Wilson aí, o Wilson famoso da TV União, criou o Conexão VIP. Então, eu vou entrar em São João e usar o mesmo nome. A gente tinha Conexão Catacoió, ele foi lá e pôs Conexão VIP. E como a gente estava indo para São João na segunda vez, falei, não vou entrar com o mesmo nome do programa, apesar que nós tínhamos o nome Conexão, mas o Wilson era um querido nosso também. E aí a gente mudou o nome para Catacoió na TV. E a gente tem até hoje a chancela da Ancine, a Catacoió na TV, o programa Catacoió na TV é um produto chancelado pela Ancine, aí já tornou a coisa profissional, porque você tem que ter todo não é simplesmente falar, vou pôr na Ancine, não, você tem toda uma questão burocrática. Então o Catacoió tinha o selo da Ancine de produção, e o Márcio nos ajudou a chegar nesse ponto, que também para quem não é da área, fala assim, isso é uma bobagem, não, isso é uma coisa muito importante. E aí a gente caminhou até 2017. Fala, pessoal, o que é esse selo? A Ancine é a agência de cinema do Brasil, de produção de conteúdo e tal. Então, assim, vamos falar, dentro do Brasil, ela é a FIFA do futebol. Quer dizer, né, que você está apto. Quer dizer que você está apto. Então, você faz o seu conteúdo, manda para a Ancine, eles vão te dar a chancela do quê? O que é o seu conteúdo? Ele é jornalístico, ele é humorístico, ele é entretenimento. E a única chancela que a gente não teve foi o jornalismo. O jornalístico, porque na realidade a gente não fazia jornalismo, né? A gente fazia entretenimento, a gente fazia entrevistas, né, variedades e tal, mas o jornalismo foi a única coisa que a gente não forçou, porque não era um jornal, não era um programa de informação, era um programa realmente de entretenimento, de diversão. E então essa chancela da Ancine, é uma coisa muito, muito importante nesse marco desse período. E em 2017, aí a gente já estava bem cansado e a gente resolveu dar uma pausa, porque a equipe era a equipe sempre foi assim, o Catacoió, né? Hoje são outras pessoas conservando muitos dos antigos, mas
são pessoas, né, novas, para talvez oxigenar também a questão. Muitos passaram por essa história, todos eles são importantes. Pô, às vezes passou por 2 meses, é importante para a gente. Então a gente respeita todo mundo que passou, carregou esse nome, porque faz parte dessa história. A história não se apaga. Mas nessa época, 2017, a equipe da Catacoió TV era eu, o Cícero e o Rafa, que hoje está os 3 na Catacoió TV. Mas então é pesado, cara, evento todo final de semana, gravação e tal. A gente estava bem cansado também. Nasceu minha filha, minha segunda filha, Maria Antônia, e eu já não, era difícil eu ficar acompanhando muito, né, essa rotina, então sobrecarregou muito. É uma rotina muito intensa. Cansar, né? Pô, gente, você entrevistou o Luan Santana, é o sonho da minha vida. Mas, legal, lá uma noite inteira esperando. É chato, gente. Não o Luan Santana, que é um menino gente boa pra caramba, mas é cansativo. Você fica ali, às vezes é depois do show, são horas de espera. Então isso cansa, chega uma hora que você fala, ai meu Deus. Tá, aí respirou quanto tempo? Aí a gente respirou para voltar em 19, só que em 19, infelizmente veio a questão da pandemia e... Foi no final, a gente ia voltar no segundo semestre e os eventos começaram a ser cancelados e a gente ia voltar não como uma TV, a gente ia voltar como um programa mesmo, como era. E, com os eventos parando, como que você toca um programa de evento, de coberturas de evento principalmente, divulgação, sem os eventos? E aí a gente foi postergando, e no meio da pandemia a gente começou a ventilar a possibilidade de se abrir. Aí sim é coisa de louco, abrir uma TV. No meio de uma pandemia. E abrir uma TV que, se um programa é trabalhoso, você imagina uma grade inteira. O projeto da Catacoió TV hoje, ele tem 7 programas. Lógico, todos eles ainda não estão no ar, não estão todos no ar, mas 2023 chegou e é hora da gente se mexer e colocar todos eles no ar. Então são 8 programas, 7 programas, na verdade, nossos e um de terceiros, mas são 8 programas numa grade que você fala, existe várias TVs já de vários anos, locais e regionais, que não tem nem a metade disso na sua programação. Mas, como toda loucura sempre foi uma coisa bacana para nós, a TV veio e 2022 foi um ano de bastante investimento, de bastante aprendizado, de bastante dificuldade, né? Não dá para ser assim, não tem como começar e não ter dificuldade, eu acredito. Mas eu acho que 2023 vem para a gente colher todos esses frutos aí, não digo financeiramente, eu digo de um trabalho honesto, bacana, de mostrar do que a gente é capaz. A equipe hoje já é outra, a equipe ela vem ganhando novas peças importantíssimas, porque cada vez que vai crescendo mais você precisa de material humano, não tem como. Então, assim, para 2023 a gente espera em pouco tempo colocar a nossa grade completa no ar, porque tem algumas novidades aí que, se eu falar, cai a casa aqui, que não pode falar. Não vai falar não. Mas eu acho que já para fevereiro a gente tem uma grande novidade aí para Pinhal. A gente tem parcerias com Jacutinga, com Águas da Prata, com São João da Boa Vista. Mas aqui para Pinhal tem uma novidade super interessante aí, eu acredito que para fevereiro. Estou quase falando, mas não posso. Fala ainda não. Deixa assim no ar. Mas é assim, essa é um resumo, é o máximo que eu consigo fazer para resumir essa história, né, Angelina? E é uma história linda, né? São 23 E cada anos. ano que passa é amadurecimento, é o que a gente estava falando. Cara, se você a gente não... acorda sempre melhor. Se você não tiver essa questão dentro de você de saber que nada que você pensa é soberano, tudo amanhã pode ser colocado de uma forma melhor por uma outra pessoa, porque a pessoa que se enche de uma questão de eu sou, eu faço, o eu ele é preocupante quando a pessoa se coloca muito assim, eu. Exatamente. Pô, eu estou falando agora, eu mesmo, mas nós temos um grupo de 23 anos, cara. Então, assim... Te falei, igual casamento. Então, assim... não dá para ser uma pessoa, não dá para ser o eu.
Então, cara, é perrengue, não é todo dia que todo mundo tá legal, não é todo dia que todo mundo concorda com tudo. Eu, lógico, naturalmente, pela história, sou a peça mais antiga disso. Não sou o mais velho, sou o mais antigo. Mas eu digo assim, mas também sou ponto vencido dentro em algumas situações, e eu acho que tem que ser assim. Não é porque o Alex é um dos fundadores que o que ele fala é regra, não tem que ser assim. Só que de toda forma não adianta você chegar e achar que não é assim e pronto, que nunca vai ser. Você está entrando dentro de uma história, você está entrando dentro de uma coisa que no mínimo merece respeito. Você pode não gostar, certo? É o que a gente sempre brinca muito com a música lá no PQP. Você pode não gostar. Eu não sou amigo do sertanejo universitário. Posso não gostar, mas eu tenho que respeitar. Né? A gente brinca, tudo, tem liberdade, tem grandes amigos que fazem, são um sucesso. Mas assim, para tudo, você pode não gostar. Eu não gosto do Cata Coió. Beleza, irmão, não somos doces. Mas respeita, porque talvez você não teria condições de fazer metade do que a nossa história mostra. Hoje eu vejo... Sempre se colocar no lugar do outro. Hoje eu vejo, 23 anos hoje não é mais criança. Então hoje eu pego um jovem de 23 anos, tem um aqui, quantos anos você tem? 21, você está vendo? Você não tinha nem nascido. E tipo assim, cara, toda a sua vida a gente batalhou pelo nome, pela história e por tudo que a gente fez. Eventos, TV, rádio, revista. Nesse período, gente, a história é muito grande. Teve revista, jornal, todas essas questões. Então assim, gostar é uma questão, mas respeitar sempre. Entendeu? Então, quanta semente, hein? Quanta coisa, e quanta coisa se aprendeu. Cara, jornal, rádio, televisão, revista. Lançamos uma revista, cara. Mas por que ela não continuou? Um produto muito caro, mas um produto muito bom, tenho o maior orgulho dele. A revista está por aí no estúdio aí, mas um produto muito legal, de uma qualidade muito boa, só que era um produto muito caro para Pinhal. Mas a gente teve essa oportunidade de falar, nós tivemos a nossa revista, nós tivemos nosso jornal impresso, nós tivemos e vamos ter de volta a nossa rádio, e hoje nós temos a nossa emissora, nosso canal de TV, e vem coisas interessantíssimas por aí. Agora aqui, para terminar, de frente com o Gabi, você tem sonhos? Tenho, Angelina, vamos falar aqui do empreendedores, vamos falar de sonhos profissionais, claro, né? Cara, eu tenho um sonho que a gente consiga, com esse projeto, ou com outro, que seja, trazer cada vez mais as pessoas que sempre carregaram o nome da nossa história para dentro desse projeto, e por que não viver dele, entendeu? Hoje eu vivo do projeto, mais pessoas vivem dele, mas eu queria, quanto mais pessoas, não vou citar nomes aqui para ser indelicado e deixar de falar de alguém, mas essas pessoas também terem a condição de viver de tudo que elas criaram, porque isso aqui não é do Alex, isso aqui hoje é seu também, você faz parte dessa história. Se Deus quiser, você vai ficar por muito tempo, mas lá atrás, lá na frente, quando você sair, você vai falar assim, cara, eu tive o meu tempo ali, eu produzi, eu criei. Tipo o Steve Jobs dizia bem, nós deixamos uma marca no universo. Sempre. Ela não precisa ser a melhor do mundo. Todos os dias. Mas nós deixamos. Então, assim, é muito orgulho isso, cara. Olhar para a nossa história, ver os vídeos, ver as coisas, por mais bizarro que seja, e falar assim, nós fizemos. São sementes que você vai lançando, que você nem percebe que você está lançando. Exatamente. E aí, eu como professora, outro dia eu estava fazendo uma contação de histórias e quando eu comecei a cantar a musiquinha que eu canto sempre com as crianças, as crianças que estavam naquele lugar começaram a cantar. E aí eu falei, sério que eles sabem a música? Eu vou te contar uma história sobre a semente muito rápida. Eu não lembro o ano agora, mas nós tivemos por 4 anos e meio contrato com a Coca-Cola. Alex, mas você liga para isso? Não é questão de ligar, mas é a Coca-Cola. E a gente tinha um contrato de uso de marca, um contrato assinado. E era um sonho de um dos fundadores, um outro irmão que eu tenho chamado Zezinho, que esse vocês não vê a imagem dele, que ele não suporta foto nem filmagem. E ele tinha um sonho de, quando a gente fez o nosso primeiro cartaz, e feito no PowerPoint,
muito feio, mas o maior orgulho do mundo de ver ele hoje. Mas o cartaz era bizarro. E a gente fez o primeiro cartaz e um dia ele me olhou e falou assim, você imagina se um dia a gente tivesse a Coca-Cola num cartaz nosso? Nós olhamos, cara, não viaja. E o tempo levou a gente até a cruzar o caminho de um dos representantes da Coca e ele nos ofereceu uma parceria. E eu falei, nessa parceria eu poderia usar a Coca-Cola como patrocinadora do meu evento? Ele falou, desde que a gente aprove o seu cartaz, está liberado. E ele só não chorou, e isso nos levou a um evento em Ribeirão Preto da Coca-Cola, um evento de final de ano da Coca-Cola, e um dos representantes estaduais do marketing da Coca-Cola chegou na gente, a gente era os mais mal vestidos da festa, uma camisetinha com o logo da Catacoió no peito, e esse cara olhou para minha cara e falou assim, eu já vi essa marca. Eu falei, esse tiozinho tá louco, né? Tá tirando com a minha cara. Onde que esse cara, o cara da Coca-Cola, onde que ele viu essa marca? Eu falei, Ele falou, vi sim, me lembra de onde? Eu falei, não faço ideia. Ele virou e falou assim, alguma coisa relacionada a carro. Eu falei, realmente ele tinha visto a nossa marca em algum cartaz, alguma coisa que levaram para ele. Aí que você me falou da semente, e nós dentro do carro, 4 idiotas voltando de Ribeirão para cá, só não sofreu acidente porque Deus que guiou o carro. Não que a gente estava bêbado, mas de tanto que a gente ria, de felicidade, de falar assim, o cara do marketing da Coca-Cola já viu a nossa marca. Então, assim, eu sou muito fã de parte da história do Steve Jobs, quando ele fala essa questão, deixa a sua marca, faça alguma coisa que você vai ter orgulho. Não seja aquela pessoa que você fala assim, e o Cortella fala muito sobre isso, que falta eu faria se aqui eu não estivesse passado? Se você fizer essa questão, essa pergunta, e falar assim, não estou falando para a família, cara, não fiz nada, então faça que ainda é tempo, porque é possível. E hoje, no nosso tempo, não era tão fácil como hoje. Mas assim, então essa é a questão. Independente do que falem do que você está fazendo, se é bom ou não para as pessoas, tente agradar a maior parte possível. Você não vai agradar todo mundo. Agora, faça coisa que você olhe para trás e fale assim, eu tenho orgulho do que eu fiz. Exatamente. Aí você vai ter certeza que você deixou uma sua marquinha. Quando você é mãe, você deixa os seus filhos, pai, você deixa os seus filhos, tudo. Mas assim, é outra questão. Faça alguma coisa que você fala assim, faria de novo. Às vezes melhor, mas faria de novo. Sempre, né? Então, assim, é isso, cara. O que você falou da semente é um negócio muito legal. E a gente vai envelhecendo, né? A gente vai vendo essas coisas. E eu vejo o moçada falar assim, mas, cara, esse nome aí meu pai fala. Meu pai tem uma camiseta de carnaval de vocês. O que era isso? Cara, é legal. Pergunta pro seu pai o que era, sabe? Então, isso é muito legal e resumindo, Angelina, a história ela não apaga. Não. Podem tentar de tudo, mas a história não se apaga. Você tem fé? Graças a Deus. Tenho muito. Já tive momentos ruins na minha vida de ter perdido. Não totalmente, porque se tivesse perdido totalmente, talvez não estaria aqui. Você sabe uma coisa? Quando a gente pensa que perdeu a fé, esses momentos assim, aqueles momentos da vida que a gente pensa que não vai aguentar. Não é que a gente perdeu a fé. A gente não está sentindo, mas a gente está no colo de Deus nesse momento. Né? Exatamente. Então, nunca diga que você perdeu a fé. Sim. Nossa, tem momento que eu fico fraca, aí Deus me carrega. Porque não tem como, né? Então a gente tem sempre que pensar, nunca pensa que você perdeu sua fé. De maneira nenhuma. Tem momentos que a gente acha que não vai conseguir sair, né? Sim. Você está entrando no túnel e parece que não vai chegar do outro lado. Mas chega, porque Deus arrasta, Deus empurra. Chega. Ai, meu filho, vai, vambora. E é outra coisa, a fé é um negócio impressionante e uma provocação como não poderia deixar de ser. Até o ateu, na hora da sua morte, ele pede a Deus. Ele fala, ai meu Deus, vou morrer. Por que Deus, se você é ateu? Coloca um bando de ateu no avião pra você ver. Então na é assim. Turbulência. Gente, a questão é o seguinte, toda história de qualquer área que você pensar na sua vida, tem dois lados. A gente falou isso fora do ar, se você estiver do lado da verdade, e quem está falando para vocês não é um cara perfeito, perfeição não existe. O mais perfeito que a gente conhece na história foi pregado numa cruz, e o povo trocou ele por um ladrão. Mas a questão é uma só. Se você estiver com a verdade, com a fé e com a verdade do que você faz,
com honestidade, vá até o fim. Vão tentar de tudo contra você, mas o tempo volta, o tempo te mostra. Se eu me perguntar aqui para a gente encerrar, o que você aprendeu nesses 23 anos de Catacoió? E minha mãe sempre me dizia isso, hoje eu não tenho mais ela. Mas eu aprendi que realmente o mundo é redondo. É redondo. E se você tiver focado com a verdade, podem fazer o que quiser com você e com o seu nome. Mas a verdade, ela sempre vai aparecer e vai mostrar para todo mundo quem é quem. Sempre. Não era para ter esse fim, não. Parabéns por esse projeto maravilhoso. Não era para ter esse fim, não. Era sim. Deus sabe de todas as coisas. Cara, só aproveitando o espaço, eu que agradeço você. Você é uma mulher, eu vou falar menina, que também não dá, né, Juliana? Você é uma mulher muito dedicada, uma mulher muito focada naquilo, por isso que o seu programa, talvez o de hoje caiu um pouco a qualidade, mas é por isso que o seu programa... A audiência hoje vai ser top, hein, galera? O programa está indo cada vez melhor, a gente está projetando coisas novas também para esse programa. Em breve tem um novo programa apresentado pela Angelina aí, programa feminino. Mas assim, você você falou no começo, eu tenho que te devolver isso, porque hoje a nossa equipe comunga da mesma ideia. Você é daquelas pessoas que, pô, cara, ainda bem que a gente conheceu. Você é focada, você é profissional, você é uma mulher decidida de falar, eu vou fazer e consegue. Pra vocês terem ideia, a Angelina é o programa mais organizado da TV, é o dela. Ela já grava vários antecipados, tudo certinho, tudo organizado. Não é muito a cara do Catacoió, mas é muito organizado. Então, cara, quero te dizer... Mas tudo isso é graças a vocês. Quero te dizer que assim, a gente também aprende muito com você, com a sua determinação, com a sua dedicação, entendeu? E é aquilo que a gente falou, a gente tem que estar sempre pronto para aprender. E qualquer pessoa pode nos ensinar. Basta a gente não se cercar de uma arrogância de achar que a gente já sabe tudo, né? Não, somos todos aprendizes. Obrigado mesmo, sucesso. Sucesso para nós. Empreendedores empreenderão. Beleza? Hoje não tem música, eu acostumei com o seu programa com música. Eu também gostei. Eu acho que vamos colocar, vamos toda semana ter música. Valeu, gente. Obrigado. Até mais, gente. Esta programação tem o apoio de Marmitaria Espaço Sabor, Planeta Cor, ACE, Associação Comercial Empresarial de Pinhal, Verdurão Hortifruti, Restaurante Brasileirinho, Unipinhal.